Olá, começa agora mais uma entrevista de cidadania da TV Senado e o tema da conversa de hoje é o câncer de pele. Eu recebo agora o Dr. Renato Bacos, coordenador do Departamento de Oncologia Cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Dr. Renato, muito bem-vindo ao programa e obrigado por aceitar o nosso convite. Uma ótima entrevista, espero que tenhamos uma grande oportunidade aí de falar sobre esse assunto tão importante. Agradeço a oportunidade, claro, de estar aqui presente com vocês. Então, vamos começar contextualizando, falando sobre a doença, né? O que é o câncer de pele e qual a diferença entre o câncer de pele melanoma e não melanoma? O câncer de pele basicamente é aquele momento onde uma célula benigna da pele, ela sofre uma transformação e com isso se multiplica, esse é o conceito, né, de uma lesão neoplásica. E de uma forma ampla, nós podemos dividir justamente nesses dois grupos, né, os cânceres de pele mais comuns. Aqueles que derivam das células que produzem melanina, no caso os melanomas, e aqueles que se derivam das células do revestimento da pele, que são chamados carcinomas, né? Nós temos o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide, né? E cada um deles, claro, tem características clínicas que se diferem um pouco das outras, né? E que diferenças são essas? O câncer de pele, um é mais grave do que o outro, né? Como é que a gente diferencia esses dois e qual é o risco que o câncer de pele mais grave traz para a saúde? Bom, claro que toda lesão cancerosa cutânea ela tem que ser detectada e preferencialmente tratada, né, o mais breve, porque de fato há desdobramentos, tanto locais quanto muitas vezes em progressão dessa doença para outros locais. Mas, de uma forma geral, as diferenças clínicas na sua manifestação também derivam dessa origem. Então, como o melanoma deriva das células que produzem melanina, e grande parte das vezes vai ser uma mancha escura, irregular, assimétrica, com cores então variadas, em tons de marrom ou até mesmo preto, e que vai em algum momento atingir o diâmetro, que o número mágico, né, seria mais de 6 milímetros, mas claro que podem ter melanomas menores, né? Então essa regra do ABCD, assimetria, bordas regulares, cores variadas, diâmetro maior que 6 milímetros e ter uma evolução de crescimento ou de mudança são os critérios mais importantes para a caracterização do melanoma. Já os carcinomas, eles podem ser ou basicamente feridinhas, bolinhas mais avermelhadas que com muita facilidade sangra ao toque. Então é muito comum o pessoal relatar que passa uma toalha, aquilo aí vira uma feridinha, cria uma casquinha, daqui a pouco fecha, abre de novo, isso vai se arrastando ao longo de meses ou anos, né? E alguns deles também podem se tornar mais crostosos ou mais verrucosos, né? Como se fossem áreas mais ásperas, né? Então talvez essas sejam as características mais importantes assim, para todos perceberem e daqui a pouco procurarem atendimento. E nós sempre dizemos que detectando com uma certa precocidade, qualquer do tipo do câncer de pele ele tem um bom tratamento, né? Mas de uma forma geral, talvez aquele tipo um pouco mais associado, né, à progressão, por exemplo, para metástases, né, quadros mais intensos, justamente é o melanoma, em que pese os outros, dependendo do momento detectados, também podem trazer algumas consequências. E a metástase é quando o câncer se espalha para outras partes do corpo, né? Esse que é o grande medo quando a gente fala do câncer, seja de qual tipo for. Exato. O desprendimento de uma célula ou várias células da sua lesão original, da lesão primária, e isso sendo propagado tanto em nível de corrente linfática como sanguínea, né, faz com que elas se depositem em outros locais, ali cresçam novamente, e esse é o conceito elementar de uma metástase. E quando é que a pessoa tem algum momento, assim, a pessoa detectou uma mancha na pele? Tem gente que às vezes tem uma pinta que já traz desde a infância, tem aquelas que vêm que são de nascença, e tem essas outras manchas que vão surgindo, às vezes até de uma ferida que a pessoa teve e fica aquela mancha. Como é que a gente sabe mais ou menos quando é a hora de se preocupar e falar assim, opa, calma aí, eu preciso procurar um médico? Bom, essa é uma ótima pergunta, primeiro porque nós temos uma variabilidade de manchas muito grande na pele, né? Tanto aquelas chamadas pintas ou belezas, né, que o nome técnico seria os nevos melanocíticos,
mas nós temos ceratoses seborreicas, melanoses solares, lentigos, tem uma série de outras manchinhas que vão surgindo ao longo da vida. Então, claro, essas regras que eu comentei são úteis para daqui a pouco se perceber alguma manchinha ou lesão que esteja apresentando sintomas de suspeita, mas o que também é bastante recomendável para quem tem uma grande quantidade de manchas é justamente fazer uma revisão periódica da pele, né? Procurar o seu dermatologista uma vez ao ano, porque, é claro, existe um limite até onde alguém pode perceber, né, um câncer de pele. Então, claro, é muito importante estar atento, especialmente a sinais de mudança de tamanho, de crescimento, de cor, né, ou que sangrem, tem algum sintoma diferente, mas, dentro do possível, tentar também fazer uma revisão periódica. E o diagnóstico? No caso, a pessoa vai até o médico, às vezes já está com alguma preocupação, tem uma dessas características que você colocou, por exemplo, a mancha está aumentando, ou então a mancha que sangra facilmente, uma ferida que demora para curar, a pessoa vai ao médico. Nesse caso, se o diagnóstico for positivo para a doença, como é que é feito? É preciso, sim, exames com alta complexidade, aparelhos, ou o dermatologista bate o olho e já sabe, opa, aqui a gente tem um câncer de pele. Esse diagnóstico como é feito? Com certeza nós temos lesões que a inspeção clínica, o exame clínico, mesmo sem recursos de outros aparelhos, ele já é suficiente, né, para nós suspeitarmos e já deliberarmos a necessidade de tratamento. Mas claro que há lesões que são um pouco mais difíceis, né, e que precisam de exames complementares. Geralmente são exames que não são invasivos, tem o exemplo da dermatoscopia, que é um processo que utiliza algumas lentes que favorecem o aumento da visualização da lesão e características que nos corroboram para esse diagnóstico, mas muitas vezes o que bate o martelo, né, para dar esse diagnóstico de um câncer de pele é a biópsia, né, é a remoção cirúrgica, né, da lesão e estudo dela em laboratório, né? Então, claro que toda lesão suspeita do ponto de vista clínico, né, na inspeção clínica, a tendência é que se acabe por sugerir a remoção para confirmação disso. E essa biópsia, às vezes essa retirada de um pedacinho daquela ferida, isso é uma coisa simples, né? As pessoas não precisam ficar assustadas, porque quando a gente faz uma entrevista falando de câncer, já muita gente se preocupa, claro, todo mundo, é uma questão de saúde. Mas esse primeiro diagnóstico, como você falou, não é invasivo e isso é um pedacinho pequeno para fazer essa biópsia, não é nada que a pessoa deva ficar com medo de ir ao médico, por exemplo. Não, sem dúvida, até porque há um conceito também de que quem procura acha, né? E, na verdade, nesse caso, claro que detectar algo o quanto mais precoce for possível, evidentemente que melhor, né? Então, se nós acharmos, puxa, que bom, vamos tratar, né? Então, a biópsia de pele, ela pode, como você falou, tirar apenas um fragmento de uma lesão, eventualmente, dependendo do tipo de sinal, ele pode ser até tirado inteiro, mas são muitas vezes procedimentos feitos com anestesia local, né? Enfim, procedimentos que são do dia a dia realmente, né? E que devem ser feitos com toda tranquilidade, porque são procedimentos bastante conhecidos e que podem realmente nos dar resultados bastante preciosos aí para realmente tratar a saúde dos pacientes. O cuidado com a saúde tem sempre essa característica, né? Quanto mais cedo a pessoa descobre um problema, uma doença, mais fácil e mais eficaz é o tratamento. Agora, mudando um pouco de assunto ainda dentro, né, claro, dentro do tema da nossa entrevista, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou uma campanha já desde 2014, salvo engano, que é o Dezembro Laranja, né? Inclusive o Congresso Nacional foi iluminado de laranja, fazendo parte dessa ação de comunicação, que é uma ação de conscientização e também uma campanha de alerta. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa campanha e por que o mês de dezembro. Então, de fato, é uma campanha muito importante, né, para nós na dermatologia, porque é um momento onde se traz essa conscientização a respeito do problema, né, se discute mais a respeito de câncer de pele, seus riscos e, consequentemente, seu diagnóstico e seu tratamento. É uma campanha que já vem há 7 anos, como você bem falou, em que pese a campanha de prevenção do câncer de pele na Sociedade Brasileira de Dermatologia já é algo até um pouco mais antigo. Se fazia sempre um dia de atendimento, isso já tem 20 anos,
Mas a campanha do Dezembro Laranja, realmente, são 7 anos para cá, e de fato ela tem esse período, claro, até pela conexão aí com a entrada do verão, que é o momento onde muita gente se expõe ao sol de uma maneira um pouco mais intensa, natural, vem todo aquele ano de trabalho e o pessoal quer realmente relaxar um pouco mais e eventualmente se excede, né? Então acaba fazendo as queimaduras solares e talvez exagerando um pouquinho no sol. Então, de fato, é um momento, acho que importante, né, para ser falado sobre isso, em que pese os cuidados com o sol devem se manter durante todo o ano, né? A intensidade do sol, dependendo da área do Brasil que nós estamos, que é um país enorme, nós temos o sol muito forte o ano inteiro, né? Então, mas a entrada do verão sempre é um momento importante para refletir a respeito do assunto. Então a gente chegou num ponto bastante importante, né? O que causa o câncer de pele? Além do sol, alguma outra coisa, ou o sol é o grande causador dessa doença? A exposição com certeza, ao sol, né? sem dúvida. O sol ele tem benefícios, né, para a nossa saúde, a gente sabe da questão da vitamina D e outras situações que ele nos é muito útil, né? Seria muito difícil não termos vida na Terra sem sol, né? Então, é claro que ele é importante, mas também sabemos que ele causa danos, né, à pele ou à saúde de uma forma geral. E com certeza um deles é a associação com câncer de pele, né? Especialmente na forma das queimaduras solares, né? Quanto mais episódios de vermelhidão, aquele torrão que as pessoas depois descascam, né, acumulados ao longo da vida, esse é talvez um dos principais fatores de risco para o câncer de pele. Claro que ter pele clara, olhos claros, cabelos claros, um fenótipo, né, mais sugestivo, com muitas pintas no corpo, isso já deixa a pessoa numa maior probabilidade de ter, né? Mas do ponto de vista ambiental, sem dúvida, a radiação ultravioleta, não especificamente o sol, né, mas essa radiação, ela é realmente a principal causadora aí dessa neoplasia. Há outros fatores, né, Marcelo, aí talvez sejam questões mais pontuais, né, mas de fato a radioterapia, algumas infecções, né, sugerem mais. Aquelas pessoas que já foram, por exemplo, transplantadas de órgãos, né, têm uma imunossupressão e com isso aumenta um pouco as probabilidades. Então, há outros fatores, mas sem dúvida o sol é aquele que a gente tem que destacar mais. Você comentou a vitamina D, agora falou de imunossupressão, e aí vem um ponto que é um ponto um pouco importante, um pouco difícil da gente fazer essa conjugação de o cuidado de não pegar sol excessivamente, mas ao mesmo tempo o sol, como você bem colocou, tem uma importância vital para a gente, a absorção e a produção de vitamina D, que é uma vitamina tão importante para a nossa imunidade, além de fortalecimento de ossos, músculos, ela depende, em certa maneira, claro, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas a vitamina D a gente produz a partir justamente da exposição ao sol. E eu andei lendo sobre isso para a gente fazer essa nossa conversa, e há uma relação entre pegar sol sem o protetor solar para que a pessoa realmente tenha essa produção. Como é que a gente conjuga essas duas coisas? A prevenção e, ao mesmo tempo, a pessoa ter uma exposição adequada para a produção de vitamina D e uma vida mais saudável? Essa é uma pergunta muito importante e, de fato, é uma pergunta bem do dia a dia, né, de quem vive a dermatologia. Em primeiro lugar, não há dúvida que a ultravioleta é uma radiação importante, né, para a vitamina D, como eu comentei, mas claro que a intensidade dessa radiação não precisa ser muito grande não, viu? Poucos minutos por dia já são realmente suficientes, né, para fazer esse estímulo. Claro que a produção individual de cada um, ela também deriva de outras situações. A própria genética da pessoa, os genes que levam à produção da vitamina D, mas, claro, um pouco de sol ele é importante, né? E hoje em dia nós temos também bastante estudos que mostram que num país tropical como o nosso, né, a maneira como se usa o filtro solar, e dependendo do sol que a pessoa passa ali no dia a dia, muitas vezes, até mesmo com filtro solar, é possível estimular a vitamina D. Depende muito do tempo de exposição, né? Agora, digamos que alguém vá, né, se expor ao sol com o intuito de melhorar sua vitamina D, né, e prefere daqui a pouco não colocar um protetor solar, poucos minutos, né, muitas vezes 15, 20 minutos de exposição,
poucas áreas descobertas do corpo já são suficientes, né? E tudo na vida tem o lado, vamos dizer, benéfico e o lado perigoso, né? Então nós sabemos que o aumento dessa dose, né, de ultravioleta é que começa a ser nocivo, né? Então daqui a pouco são 30 minutos, daqui a pouco é 1 hora, daqui a pouco são 2 horas no sol. Aí sim nós começamos mais a pender para o lado do perigo, né? Ou seja, do aumento do risco de câncer de pele do que qualquer benefício disso. Isso tudo, a gente falando de câncer de pele, está muito associado a uma questão estética, né? Muita gente vai se expor ao sol por muito tempo porque quer ficar com a pele mais morena e às vezes nesse afã, nessa vontade de ficar com uma cor melhor, acaba se excedendo. O ideal é que isso seja feito paulatinamente, né? Como tudo na vida, tudo em excesso acaba sendo ruim. Mas em relação ao tratamento, como é o tratamento, uma vez que a pessoa foi diagnosticada com câncer de pele? Aí eu volto também para o começo da entrevista, a gente tem os 2 tipos, né? O melanoma e o não melanoma, o mais grave e aquele que é mais simples. O tratamento do câncer de pele é um tratamento mais tranquilo para a pessoa que tem o câncer, porque esse também é outro ponto que assusta. A gente fala em tratamento de câncer e muita gente já pensa em quimioterapia, radioterapia, são tratamentos custosos para a saúde da pessoa, com efeitos colaterais. No caso do câncer de pele, quais os tratamentos e se tem cura? Bom, em primeiro lugar, é claro que vai depender um pouquinho do tipo, né, de câncer de pele, mas iminentemente o tratamento mais realizado para câncer de pele é o tratamento cirúrgico, né? É a remoção dessas lesões, acho que a grande maioria é tratada dessa forma, né? E nesse tratamento inicial, nós temos realmente a cura da grande maioria das lesões, né? Claro que tudo isso vai depender do momento do diagnóstico, né? Do tipo de câncer de pele, justamente para analisarmos se é necessário algum tratamento complementar, né? Mas de uma forma geral, estou falando de uma forma bem aberta, a grande maioria dos casos, pelo momento que estão sendo detectados, não vão precisar de outros tratamentos. Agora, claro que tanto carcinomas, né, mas principalmente melanomas, quando desenvolvem uma progressão para outras áreas que não aquela lesão que foi tirada, então um linfonodo que está aumentado por ter ali uma progressão cancerosa, uma metástase, aí certamente outros tratamentos entram, né, como a própria hoje tem a imunoterapia, né? Tem a terapia-alvo ou radioterapia, tudo depende um pouco do caso, né? Mas grande parte dos pacientes vão ser tratados cirurgicamente de uma forma mais localizada e isso pode perfeitamente ser suficiente já para controle da doença. E aí a gente volta também para a questão da estética, da beleza que as pessoas se preocupam, né? Tem uma mancha na pele, aquilo começa a incomodar porque é uma área exposta do nosso corpo e aí a pessoa, muitas vezes ela vai procurar por um incômodo com a sua aparência. Uma pergunta de internauta. Tem gente que tem uma pinta, ou então que aparece uma pinta no corpo, e nessa preocupação com a beleza, algumas pessoas fazem tatuagem para esconder uma mancha. Qual o risco, se há risco, numa situação como essa? Olha, é uma pergunta também muito importante, né, do nosso internauta, porque, de fato, assim, uma lesão que já possa ser um câncer de pele, ela tem que ser tratada, né? Então, evidentemente que fazer uma tatuagem em cima daquela lesão vai postergar esse diagnóstico, negligenciar a necessidade de tratar. Então, sem dúvida, acho que essa é a grande consequência, né? Agora, de uma forma geral, hoje em dia a tatuagem é algo extremamente realizado, né, na população de uma forma geral. E nós sabemos que o grande ponto, e aí vem a importância, né, até da orientação aos profissionais que atuam nessa área, de que onde tenham manchas, né, ali presentes, evitem tatuagens em cima, justamente por esse motivo, né, que eu estava comentando, de daqui a pouco, se aquele sinal pode até ser benigno, mas se daqui a pouco ele é coberto por uma tatuagem, ele começa a se transformar, isso vai dificultar um pouco a visualização dele, né? Então, acho que o grande ônus, né, da relação tatuagem com manchas é esse, é postergar a percepção de uma mudança que a visualização faria com mais antecedência sem a tatuagem.
Então, se a pessoa estiver pensando em fazer a tatuagem, você que está querendo fazer uma tatuagem no lugar que tem uma mancha, às vezes não é nem para esconder, mas você quer fazer numa parte do corpo e ali tem uma mancha. Primeiro, faz o exame, vai no médico, olha se aquilo, né, é um problema. Se for o caso, vai fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia rápida, uma vez ali sem nenhum risco maior, a pessoa vai procurar o seu tatuador e daí vai fazer a sua tatuagem. Agora, uma outra questão. A gente tem um fato, que é um fato dado hoje, que a população brasileira está caminhando para um envelhecimento, né? O país já foi um país de população jovem, hoje é uma população de idade média, e a prospecção é de que essa idade agora, a idade média da população vai crescendo. Isso é um fator de preocupação para o câncer de pele? Sem dúvida, o aumento da idade ele pode fazer aumentar a incidência do câncer de pele. Isso é o que nós vemos também em outras populações, né? Afinal de contas, existe todo esse acúmulo, né, de ultravioleta ao longo da vida, outros fatores, né, ligados ao envelhecimento que deixam a pessoa mais suscetível a desenvolver o câncer de pele. Mas também temos um outro lado, viu, Marcelo, que hoje em dia também está se vendo cada vez mais o câncer de pele em pessoas jovens, né? As duas coisas ocorrem. Claro que proporcionalmente aumenta com a idade, mas nós nunca queremos deixar também de passar a mensagem de qualquer realmente indivíduo na idade adulta, ele está sujeito, né, a desenvolver uma lesão cancerosa de pele, mesmo que realmente isso, vamos dizer, não tenha ocorrido, né, mais cedo. Então, sem dúvida é importante uma revisão cutânea em todo aquele indivíduo que tem pintas, pele clara, né, e que perceba alguma manchinha diferente, independente da idade. Exatamente, as sardas, né, também são marcadores de risco, né. Tá. Agora vamos voltar num ponto que a gente já conversou um pouco aqui ao longo da entrevista, mas cuidado com a saúde nunca é demais. Quais são as formas de se prevenir do câncer de pele? Bom, sem dúvida que essa relação com a ultravioleta, né, faz com que a fotoproteção, no seu conceito mais amplo, seja um dos principais métodos preventivos, né? O que eu quero dizer com isso? É escolher um horário para estar no sol, né? Evitar aquele sol das 9 às 15 horas, que nós sabemos que a ultravioleta B, que é a mais carcinogênica, é mais intenso. Tentar sempre pegar locais com sombra, né, quando estiverem em locais ao ar livre, usar camisetas, usar chapéus, né, óculos escuros e, obviamente, o protetor solar naquelas áreas que forem desprotegidas, né? Então, de uma forma geral, é reduzir a carga de ultravioleta na pele. Eu acho que isso talvez seja a medida mais importante, né? Nós sabemos que, nessa época em especial, todo mundo tem essa vontade de aproveitar mais, né, o lazer e, enfim, as benécias do verão, mas temos que ter esses aliados por perto para evitar justamente a queimadura do sol. Aproveitar o guarda-sol quando estiver na praia, ter esse cuidado, evitar a exposição prolongada, nunca é demais falar, é a melhor forma de evitar esse tipo de problema. Um outro ponto aqui, já chegando mais para o final da nossa conversa, no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia existe uma matéria falando sobre os impactos da pandemia da Covid-19 no diagnóstico, no tratamento do câncer de pele. O que aconteceu é que muita gente deixou de ir a hospitais e clínicas com medo de se contaminar pelo novo coronavírus. Como é que está essa situação hoje? Já está normalizando? Qual o recado que a gente pode dar para essas pessoas que têm essa preocupação de ir a qualquer local que seja de tratamento de saúde, achando que ali pode ser um local de infecção pelo coronavírus? Não, você tocou num ponto muito importante, né? Primeiro, assim, felizmente, nesse momento, nós estamos vivenciando uma certa melhora, né, dos números da pandemia, mas ainda estamos vivendo ela, né? Então, justamente o mote da nossa campanha esse ano é adicione mais fator de proteção ao seu verão, ou seja, mantemos os cuidados ainda com a pandemia e, obviamente, também cuidando aí da prevenção do câncer de pele. Mas nós vimos no início, né, da pandemia, lá atrás, uma retração muito grande, realmente, das pessoas em procurarem os serviços de saúde, ou até além, muitas vezes as consultas sendo canceladas, porque realmente os órgãos públicos, né, e os hospitais estavam diminuindo a circulação de pessoas dentro dessas instituições. Então, muitas vezes a pessoa até
poderia tentar ir, mas não tinha como, porque realmente estava fechado. Então, claro que hoje, né, a maioria dos locais já estão funcionando com bastante plenitude, né? Nós temos realmente um atendimento que está, não digo normal, mas muito próximo da normalidade, tá? E o que se viu é exatamente essa realidade, que muitas pessoas acabaram, então, não tendo seus diagnósticos realizados ao longo daqueles meses iniciais, e agora, aos poucos, essa retomada está ocorrendo. Então, claro que nós temos uma expectativa de um aumento da demanda, né, que vai acontecer, e, obviamente, todos estão se preparando aí para, sempre dentro do possível, oferecer a melhor alternativa aí de atendimento para quem está precisando. E para a gente encerrar a nossa entrevista, doutor Renato, uma pergunta que eu tenho feito aos nossos convidados. Para você, o que é cidadania? Puxa, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a cidadania sempre me remete àquele cuidado ao próximo, né? A perceber até onde, né, nós podemos auxiliar aquela pessoa que está próxima do nosso convívio, ou mesmo aquelas pessoas que nós conhecemos, né? Ou seja, exercer os cuidados de uma forma ampla, né, a toda a população, oferecendo não só, no caso específico que nós estamos falando, informações a respeito de prevenção, mas tendo cuidado de saber até onde vai o nosso espaço, até onde vai o espaço do cidadão que está ali conosco, e principalmente, acho que aprendemos aí ao longo dessa pandemia que todos estamos juntos, né? Então, qualquer limite, né, com o nosso cidadão, colega, amigo que está próximo, que for limitado, certamente isso vai ter repercussão. Então, sempre exercer esse cuidado, né, de deveres e direitos com todos. Tá ótimo, muito obrigado pela sua resposta. E essa pergunta eu estendo a você que assiste a nossa entrevista. Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, acesse o canal da TV Senado no YouTube e responda para a gente também, para você, o que é cidadania. Eu quero trazer a sua resposta para o nosso programa. Chegamos ao fim da entrevista. Doutor Renato, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, Marcelo, uma satisfação estar com vocês, e a Sociedade Brasileira de Dermatologia fica sempre à disposição. Da mesma forma, a TV Senado fica à disposição da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A você que chegou ao fim da nossa entrevista, acompanhe a TV Senado pelo nosso canal do YouTube. Até o próximo programa Cidadania.